todos. Vamos começar com uma oração. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado que o Senhor está aqui nos abençoando, que o Senhor está aqui, Pai, conosco. Pai querido, eu peço a Tua paz sobre cada coração aqui presente, Pai. Peço, Pai querido, a Tua alegria, Teu amor, a Tua comunhão, Senhor, sobre cada um de nós. E que todas as famílias aqui representadas, Senhor, recebam a Tua graça também, Pai querido. Quero Te louvar, Senhor, neste dia, Pai. E peço que hoje, Senhor, seja um dia alegre na Tua presença. Que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar, Senhor, nos restaurando. Que juntos possamos louvar, Te adorar, Senhor, vamos orar, Senhor. Vamos colocar de pé.
poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Essa coinonia, para quem se lembra dos velhos tempos. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Jesus, a tua verdade. Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, debaixo de tuas asas fico tranquilo. Sei que nada e ninguém pode me separar do teu amor. Para ti, ó Rei meu, não há impossível. Saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo. Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo de tuas asas fico tranquilo. Sei que nada e ninguém pode me separar do teu
comigo, me faz andar sobre a tempestade, e assim vence a fúria do inimigo. Muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho. Muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho. Abba, Pai, aleluia, na tua mesa grande provisão. Abba, Pai, aleluia, sou mais, muito mais que vencedor. Abba, Pai, aleluia, na tua mesa grande provisão. Abba, Pai, aleluia, sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, Deus meu. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede
trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Hoje é dia de Santa Ceia. Vamos preparar nosso coração para a Santa Ceia. Amém? Ao entrar a tu santo lugar,
cercar, para ver tu glória e tu beleza, e adorar-te em intimidade. Em confiança eu me pueda cercar, de tu mesa quero participar. Todo lo que pueda hacer es prostrar-me e com mis lábios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Ao entrar a tu santo lugar, meia sombra que me pueda cercar, para ver tu glória e tu beleza, e adorar-te em intimidade. Em confiança eu me pueda cercar, de tu mesa quero participar. Todo lo que pueda hacer es prostrar-me e com mis lábios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abraças, me cantas, me amas, me cuidas, me abraças, me cantas, me amas, mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Senhor, nós te louvamos por este momento, Pai, te glorificamos porque o Senhor nos dá condição, Senhor, de estar na Tua presença, te louvando, te adorando, te exaltando, Pai, com nossas vidas, com nossas palavras, com nosso corpo, Pai. Te agradecemos, ó Pai, te louvamos por tudo que tens feito em nossa vida, Pai, principalmente por ter derramado o sangue do Senhor Jesus Cristo no Calvário, Pai, para salvar as nossas vidas e nos trazer agora, Pai, na Tua presença, Pai. Queremos pedir pela Tua palavra e pelo pastor Jorge, que vai trazer, Senhor, a Tua palavra sobre nós.
Que o Senhor possa preparar nossos corações, ó Pai, nossas mentes, para compreendermos o que o Senhor quer nos ensinar, Pai. E que cada palavra, Senhor, possa transformar nossas vidas, Pai. E que possamos ser aperfeiçoados até que no dia que o Senhor voltar, Pai, possamos ser uma noiva imaculada, Pai, e perfeita para o Senhor. Te exalto e te glorifico por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia. Graça e paz. Bom dia está meio fraco, hein, hoje. Tá? Bom dia. Nós temos então alegria, né, de podermos estar adorando ao Senhor através do culto, né? Então eu tenho falado que o culto não é só quando vocês sentam, ouvem o louvor, mas o culto é aquilo que vocês trazem durante da vida, da semana, vocês trazem do dia a dia como gratidão ao Senhor, né? Em compartilhar, em testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Esse é o culto. Culto não é uma coisa estática, culto é uma coisa dinâmica, né? Que é a expressão da vida, de gratidão que nós temos no nosso coração. Eu vou falar um pouco sobre a questão de adoração hoje na mensagem, mas antes de começar isso, né, como o culto é participação, eu quero começar com um momento de compartilhamento e oração, junto com a igreja, né? Então eu fiz no mês passado e nós ouvimos compartilhamento. Vocês oraram pelo Lincoln, pela Márcia, pela Amanda, né? Vocês oraram pelo Sérgio, né, que mora tão longe, Deus tem confirmado. Então vocês têm ouviram, né, os compartilhamentos aqui, oração, então hoje eu quero orar especialmente pela Carol. Eu vou chamar a Carol, vem aqui à frente, né? Nós vamos orar por ela. Ela vai fazer uma cirurgia. Vocês ficaram sabendo, né? Ela tem um problema de sinusite, né? E ela vai fazer uma cirurgia semana que vem, Carol. Quinta-feira ela vai fazer uma cirurgia. E nós vamos participar como igreja, orando por ela. E todas as coisas nós temos essa preocupação, mas a palavra de Deus fala assim, que Deus sempre Ele está à frente já. Ele já tem providenciado o hospital, Ele tem providenciado as coisas. Mas muitas vezes nós não cremos, né? E a oração, muitas vezes, né, eu falo, o que é oração? Oração é quando nós falamos com Deus, mas não só falar com Deus, orar, ação, ora, ação. Você fala com Deus e que isso te leva à ação. Então, a oração que não leva você à ação não é uma oração completa. Não é uma oração completa. Tá? Então, a oração tem que levar você à prática, à ação. Tá? Então, nós queremos fazer isso pela Carol. Eu sei que tem, se tiver mais pedidos de oração, tá? Eu vou deixar em aberto depois, mas eu vou começar esse momento de compartilhamento e oração, orando pela Carol. Eu quero que todos se levantem agora, né? E nós vamos orar por ela, tá? Que Deus tem cuidado dela, mas sabemos que ela tem esse problema de sinusite, ela teve hospitalizada também, tomando medicamentos. Ela falou assim, como é que você está hoje, Carol? Ela falou, estou 100%, mas eu vou fazer uma cirurgia. Então ainda é esse problema, e nós vamos pedir que Deus, nós começamos, quando eu estava cantando, tenho observado os cânticos, né, que fala assim que quando os nossos inimigos vêm, né, Deus, é interessante, quando vem os problemas, vem os inimigos, né, Deus não tira o problema, Deus nos dá a vitória.
É isso que o cântico fala, que Deus nos dá a vitória. E essa vitória que nós vamos pedir, nós vamos realmente reivindicar essa vitória em nome de Jesus, para que a cura da Carol seja completa. Para que a cura dela seja completa mesmo. É isso, porque tudo que Deus faz, toda obra que Deus faz é completa. Deus não faz pela metade, não. Tá? É isso que é a nossa fé, que nós temos, né? Que Deus vai fazer uma obra completa também, uma cura completa da vida da Carol. Né? Então vamos orar, tá? Vamos colocar eu queria que você colocasse a sua mão, Senhor, nós queremos agradecer, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos dá vitória, Pai. O Senhor é o Deus que cura, que salva, que liberta, Pai. E nós temos realmente orado, Pai, pela vida da Carol também, que ela esteja internada, tomando medicamentos também, que não estavam fazendo efeito. Mas o Senhor tem cuidado até aqui. Nessa quinta-feira, Pai, ela tem uma cirurgia também marcada, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, seja através dessa cirurgia, ou seja através da cura que o Senhor opera, Pai, que o Senhor venha curar essa cirurgia por completo, Pai. E o Senhor possa fazer a tua obra, Pai. Mas, Senhor, nós temos a certeza, Pai. Nós declaramos que o Senhor já está à frente, Senhor. Pai, nessa cirurgia, com o hospital que vai fazer a cirurgia, os médicos que vão operar também, Senhor. Pai, e quem estiver ministrando ali, o Senhor já está à frente, Pai. O Senhor já tem cuidado de tudo isso, Senhor. E que a Carol vai com essa confiança mesmo, Pai. Na certeza, Senhor, do teu milagre, Pai. Na certeza da tua intervenção, Pai. Porque o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Então nós pedimos sobre essa cirurgia também, Pai. Que se essa for a forma como o Senhor tem preparado para a cura da Carol, Pai, que o Senhor venha a operar. O Senhor já está operando. E por isso nós confiamos, ó Pai, na cura que o Senhor vai realizar na vida da Carol também. E oramos agradecidos por isso, orando em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Alguém gostaria de hoje pedir uma oração também? Por essa alquimia, por favor. Vem aqui. Tá bom, pode falar. Jorge, meu xará. Jode, opa, então não é, um pouquinho diferente. Ok, tem mais alguém? Por favor. Bem, como é que se hoje? De hoje. Bem, tem mais alguém? Pedir oração? Vamos orar. Kimi, eu vou pedir para você vir à frente. Você também vem aqui à frente, representando o cunhado, representando o seu irmão. Nós vamos orar por você. Isso, irmão e cunhado. Vem aqui à frente, tá? Eu vou pedir. Vem aqui.
Eterno Deus, nós queremos colocar estas vidas diante do Senhor e te pedir, Senhor Deus, melhor, Senhor Deus, queremos suplicar pela tua graça na vida de cada um deles. Mostra, Senhor Deus, a tua graça, a tua presença, o teu amor, o teu poder, Senhor Deus, na vida de cada um deles. Tu conheces, Senhor Deus, a vida deles melhor que qualquer um de nós, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, nós queremos te suplicar, ó Deus, pelo teu amor e pela tua graça. Opera, Senhor Deus, não porque nós merecemos algum favor do Senhor, mas porque tu és bondoso, misericordioso e cheio de amor, ó Deus. Por isso, Senhor, nós te suplicamos, Senhor Deus. Não porque nós merecemos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que é o nosso Filho, Deus. Estende, Senhor Deus, a tua bondosa mão, o teu cuidado, a tua graça. E dia após dia, Senhor Deus, mostra, Senhor Deus amado, a tua bondade na vida de cada um deles. Assim nós oramos, crendo, Senhor Deus, na tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Enquanto isso, vamos abrir em Gênesis capítulo 4. Problemas técnicos. Palavra de Deus, né? Eu gosto muito
do Antigo Testamento, e a última vez eu falei sobre a questão de santidade, né, usando o livro de Levítico. Hoje eu quero usar o livro de Gênesis, né? Nós precisamos compreender a palavra de Deus através se você quer compreender o todo, né? Nós precisamos compreender a história, a origem, as coisas, como aconteceram. Uma das palavras que falam a respeito de adoração, né, é muito forte, que fala para a gente, é quando no episódio da mulher samaritana, não sei se vocês lembram da mulher samaritana, em João capítulo 4, não precisa abrir, que a mulher samaritana tem um encontro com Jesus, e os judeus e os samaritanos tinham eles tinham uma desavença, eles tinham um problema da questão de se misturar com outros povos, né, como foi a questão dos samaritanos, né? E essa mulher samaritana ficou admirada que um judeu, Jesus, conversando com ela, né? E Jesus ele fala que sobre a questão de adoração, no versículo 22 e 23, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Tá? E a gente fala sobre adoração, e a gente resume a adoração como fazer culto, e cantar, louvar ao Senhor, né? E a gente resume em algumas práticas, né, que fazemos, né, num domingo, numa reunião, tá, como isso fosse a adoração. O que realmente realmente Deus queria falar a respeito de adoração, tá? Isso começa desde o Antigo Testamento, isso. Assim como santidade também, como falando a questão de santidade, achamos que essa é uma palavra nova, uma palavra atual da igreja, né? Mas essa palavra santidade já vinha desde o Antigo Testamento, desde que Deus começou a trabalhar com o seu povo, tá? Fazendo um povo exclusivo, um povo separado, um povo que realmente o adorasse. Então, desde o início da história da salvação, do livro de Gênesis, nós vemos, né, que Deus não é um Deus que desiste das coisas, né, desistiu da sua criação. Ontem eu estava participando de um casamento e ele falava sobre que Deus havia criado o homem e aquilo que Deus havia feito era muito bom. Tá? Então, quando o homem, no capítulo 3, ele cai, ele entra em pecado, ele desobedece, então nós começamos a entender que Deus poderia até falar assim, por que Deus nos desistiu de tudo? Por que não acabou com a raça humana, não acabou com toda essa criação? Não deu certo, né? Mas Deus, por amor, Ele providenciou a salvação. Ele é o perdão, a salvação da humanidade para que Ele pudesse realmente refletir aquilo que Deus realmente gostaria que essa sua criação refletisse, que Deus estava procurando ali verdadeiros adoradores. Ele providenciou a salvação. Então a história bíblica, a história da Bíblia é a história da salvação. É a história da minha e da sua salvação. E ela começa lá no livro de Gênesis, porque Deus providenciou a salvação. Então, a salvação da humanidade, a história bíblica, o tema da Bíblia é a história da salvação. É a minha, é a sua história. Está aqui, inserida na palavra de Deus. Então ela começa contando essa história. Então nós vemos que a história da salvação, ela de vez em quando faz umas guinadas, né? Então nós vemos que através do homem, né, que Deus criou, então Deus teve que expulsar eles do Jardim do Éden, o qual eles seriam governadores, eles iam administrar a criação de Deus. E eles então têm que deixar, eles são expulsos do Jardim do Éden e começam a viver as suas vidas. Então Adão e Eva teve filhos e filhas, e eles começam, a história é contada. Em Gênesis capítulo 4, nós começamos a ver a história de dois filhos de Adão e Eva, chamado Caim e Abel. Caim e Abel eram dois adoradores, né? Então eu gostaria de começar
essa história através de Gênesis capítulo 4, tá? E ali nessa história nós vamos ver que não é qualquer tipo de adoração que Deus se alegra, não é qualquer tipo de apresentação para Ele que Deus está se alegrando com aquilo que está sendo feito. Então Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa adoração tem a ver com a intimidade com Deus, com o relacionamento que você tem de Deus, com Deus. A palavra de Deus fala que de Caim e Abel, 2 adoradores, a história de 2 adoradores. Tá? Os 2 eram adoradores. Olha só. Adão, capítulo 4 do livro de Gênesis. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A palavra de Deus, no capítulo 4 de Gênesis, já começa falando sobre adoração. 2 adoradores. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esses adoradores aqui, é escrito na história de Caim. 2 adoradores, 2 pessoas que vieram prestar culto, vêm trazer suas ofertas ao Senhor. Tá? A oferta de gratidão. Nós também, a oferta não é somente aquilo que trazemos, né, de material, ou quando fazemos a oferta, né, você traz seu dinheiro, você traz sua oferta. A oferta que Deus requer é a de um verdadeiro adorador. Então, os 2 trouxeram ofertas, tanto Caim como Abel. Os 2 irmãos trouxeram ofertas ao Senhor. Mas veja bem que a palavra de Deus diz que Deus se agradou de um, mas outra não se agradou. Então, tem muito disso. Qual oferta você tem trazido? Qual adoração que você tem trazido ao Senhor da sua vida? Tá? Isso importa muito. Então, um fazia o quê? Um era pastor de ovelhas. Abel era pastor de ovelhas. E Caim, agricultor. E diz que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Uma oferta qualquer. Eu falo, hoje é dia de levar oferta ao Senhor. Então ele pegou qualquer coisa. Do campo, aquilo que ele tinha plantado, qualquer coisa, e trouxe ao Senhor qualquer coisa. Mas Abel não. Abel, ele trouxe das primícias do rebanho, o mais bonito, o mais forte, o mais saudável. Trouxe das primícias do rebanho, aquilo que era o melhor para o Senhor, aquilo que realmente fala assim, esse Senhor vai se agradar. É isso que o Senhor está fazendo na nossa vida também. Você tem o adorador que traz qualquer coisa ao Senhor, é aquele adorador que traz o melhor para o Senhor. Então um era agricultor, o outro era. Então naquilo que ele faz, traga o melhor para o Senhor. Naquilo que Deus te capacitou, naquilo que Deus tem te dado capacidade, traga o melhor para o Senhor. Essa capacidade nós recebemos de Deus, nós recebemos do Senhor. Então, esses 2 adoradores, então primeiro nós vemos aqui que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós vemos que a história trágica de Abel e Caim e Abel. Tá? Então o seu irmão ficou ofendido, ficou com o rosto rubro, ficou com raiva, ficou com inveja. E falou assim, Caim, Deus falou para Caim, Caim, se você fizer o que é certo, certamente eu vou aceitar a tua oferta, Caim. Se você fizer o que é certo, certamente eu vou aceitar a tua oferta. Eu não estou te recusando, eu não estou dizendo, eu estou dizendo que você fizer o que é certo, eu vou aceitar a tua oferta. E assim também é na nossa vida.
né? Não podemos trazer qualquer coisa para o Senhor, mas traga o melhor, porque Deus te deu capacidade para isso. Traga as primícias, traga aquilo que Deus vai se agradar mesmo do Senhor, da sua vida, do melhor da sua vida, daquilo que Deus te deu. E a história é trágica, porque Caim, com inveja, ele não quis ouvir, ele acabou matando. Ele levou, tramou a morte do seu irmão, levou ele para um lugar e o matou. Então a história da salvação estava indo, então quem que seria? O adorador que ia continuar a história da salvação seria Abel, e não Caim, porque Caim se desviou. Caim foi de mal a pior, ele não quis mais saber de Deus. É trágico a história de Caim, porque ele não se volta mais para Deus. Mas a história da salvação, ele tem que culminar, ele tem que seguir através de adoradores, através de seus adoradores. É isso que fala a história da salvação, tá? Então, veja bem, os descendentes de Caim, a partir do versículo 17, Caim teve relações com sua mulher, engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Tá? São nomes comuns, vocês vão confundir esses nomes com outros personagens que são diferentes. E olha só, Lameque tomou 2 mulheres, a primeira bigamia que aparece na Bíblia. Primeira bigamia. Tá? Pessoas que vão longe de Deus, fazem aquilo que eles querem, se distanciam e não querem saber de Deus. Então suas vidas começam a ter algumas coisas assim estranhas começam a acontecer. Primeira bigamia, Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava Ada e outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, o qual foi pai que mora em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que era o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas, de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Nós vemos aqui pessoas com capacidades, fazer ferramentas, construir cidades, construir as coisas. Nós vemos de pessoas que têm capacidades, mas capacidade usada sem Deus no controle, tá? Nós vemos um grande problema. Sabe, Caim teve um filho e chamado Enoque. Ele construiu uma cidade. Ele tinha capacidade de construir. Então nós vemos pessoas construindo, Qual que é o problema de construir ferramentas, de fabricar ferramentas? Qual é o problema de ter capacidade de criar rebanhos, de ter pessoas construindo cidades? Qual que é o problema aqui? Sabe qual é o problema? Foi eu que fiz. Minha capacidade, meu conhecimento, minha força. Deus não tem nada a ver com isso. Deu seu nome, falou, não foi eu que fiz. Deus não tem nada a ver com isso. Foi eu que construí. Sem Deus. Vida sem Deus. Capacidade usada sem Deus na vida. Deus que é Criador. Deus que nos capacita a fazer todas as coisas. E o pior é isso. Então, olha só o que Lameque, um dos filhos, falou, o Lameque da geração de Caim, falou para suas mulheres. Ada e Zilá. Esse que era bígamo, Ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Ele não estava se lamentando, não, ele estava se gabando. Eu sou melhor do que Caim. A minha punição é 77. 7 vezes, 7 vezes e ele recebeu 70 vezes 7 a punição, que ele falou assim, eu sou melhor do que Caim. Eu matei um menino porque ele pisou no meu pé, mais ou menos isso. Não tem sentimento de culpa nenhuma, não tem. Sem Deus é assim. Sem Deus não tem, você não tem
as coisas na vida que realmente te dão o respaldo de você olhar o próximo, olhar as pessoas, né? E ver como teu igual, como aqueles que merecem salvação. Não, eu tenho que ser melhor. Passar por cima das pessoas não tem problema nenhum. Eu tenho que sobressair, eu tenho que, muitas vezes, se eu tiver que derrubar alguns aqui na minha empresa, eu derrubo. Para eu me sobressair, para eu ganhar mais, para eu ter mais posição. É assim. Então, vida sem Deus é a geração de Caim. Então, a história da salvação não podia continuar com Caim. Então, aí Deus providencia novamente. Olha só o que fala. Novamente, Adão teve relações com a sua mulher e ela deu... 25, eu estou no versículo 25. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Isso significa adoração. Começou-se a invocar o nome do Senhor. É aqui que eu quero falar com vocês. Que Deus então escreveu, você vê a história da salvação se quebra, se rompe em Gênesis capítulo 4, com Caim e Abel, quando Caim mata seu irmão Abel, tá? A geração de Caim vai de mal a pior, então Deus providencia outro filho que começa, através dele, através do seu filho, começa novamente a invocar o nome do Senhor. Tá? Eu quero falar que a adoração, ela tem sempre foi, tá? O papel do ser humano é de adorar a Deus. Nós somos criados para o louvor e glória do Senhor. No livro de Efésios ele fala, nós somos criados. Se você não adorar o Senhor, se você não buscar realmente uma verdadeira adoração ao Senhor, tá? Esse é o propósito seu, que você tem como filho de Deus, como aquele que foi criado por Ele, é de adorar o Criador, adorar aquele que te criou, aquele que te salvou. Então nós temos, a palavra de Deus vai falando sobre invocando o nome de Deus, invocar o nome de Deus. Tá? Também, esse é o versículo que eu gostaria que vocês guardassem, né? Essa história que eu contei para dar o contexto, né? Também, a Sete nasceu um filho, a quem se deu o nome de Enos. A quem deu o nome de Enos. Aqui continua então a história da salvação, a história de adoradores. Tá? Então, nesta época começou-se a invocar o nome do Senhor. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, vocês vão ver, é adoração pública. Isso que nós fazemos junto com os irmãos. Tá? Convidamos a igreja a se reunir, a ter comunhão e de compartilhar as coisas que Deus tem feito. Isso é adoração. Isso é verdadeira adoração. O exame da situação espiritual da humanidade nos leva a concluir que o pecado tem afastado gradativamente o ser humano do seu principal propósito da vida, que é estar em comunhão com Deus, louvando e glorificando o seu nome. Esse é o propósito da vida. O principal propósito da vida é de você ser um adorador. É de você glorificar, estar em comunhão com Deus, tá? E expressar na sua vida essa adoração. Esse é o principal propósito na vida. Invocar, aqui aparece nesse versículo que nós lemos, significa buscar a proteção de Deus, orar, louvar a Deus. Está associado ao louvor e adoração pública e coletiva a Deus, de modo oficial e cultico. Então, a partir do momento que eles começaram, que nasceu o filho Enos, então os pais lhe ensinaram. Os pais foi orientado que ele então começou a fazer esses cultos públicos, a reunir a família, a reunir os irmãos ali, irmãos e irmãs, e começaram então a fazer esse culto público, esse culto coletivo a Deus.
Então não é uma coisa que é inventada pela igreja, não, que vocês estão... É uma coisa que Deus fez para que nós pudéssemos ter os momentos de adoração a Deus, assim, no culto coletivo. Porque Deus não fez você, Ele não te salva para você viver sozinho. Você pode ficar em casa, fazendo o que quer. Lendo a Bíblia, estou lendo a Bíblia. Quando eu tenho vontade de ouvir uma mensagem, eu ligo lá eu ligo no R.R. Soares, ou ligo outras coisas, para ter... Olha, eu já tive meu culto, eu já tive minha porção da palavra de Deus. Eu não preciso ir ao culto. Eu não preciso estar no domingo de manhã na igreja para ouvir a palavra de Deus, para receber. Mas a ministração que você tem no culto é o culto coletivo. É o culto que você encontra os irmãos. O culto que você tem de estar junto com os seus irmãos e de compartilhar, de testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Isso é adoração coletiva. E isso falou que é necessário. É necessário porque a primeira coisa que Deus faz quando você é salvo, quando você aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele te coloca dentro da igreja, o corpo de Cristo. Por quê? Porque nenhum filho de Deus, ele foi feito para viver sozinho, para cultuar a Deus sozinho. Deus fez para que nós tivéssemos esse culto de adoração a Deus coletivo. Tá? Então desde o início foi assim. Desde o início é a vontade de Deus para que os irmãos se reunissem. E a igreja é isso. Pessoas que têm problemas, pessoas que têm necessidade, têm doenças, porque esses realmente precisam de Deus. Mas precisam uns dos outros. Precisam uns dos outros. Precisam ser ministrado, precisa receber. Então diz que a igreja, o que caracteriza a igreja não é as pessoas estão vindo, é como as pessoas estão se sentem quando vêm à igreja, como elas são cuidadas, como elas são vistas dentro da igreja. É isso que caracteriza uma igreja. Tá? Então a palavra de Deus fala que esse culto coletivo a Deus é necessário. Falar, não, mas eu posso durante a semana, eu posso ir em tal lugar, mas esse culto, esse local de culto, essa reunião coletiva é necessário. Deus fez isso porque Ele fala que os irmãos, a igreja tem necessidade do culto coletivo. Não, eu adoro Deus sozinho, eu adoro Deus em casa, eu faço minhas orações, eu faço meus estudos devocionais diários. Isso não é suficiente, isso está te alimentando para você viver diariamente, cada dia. Então, mas o culto coletivo é quando você chega na presença de Deus junto com os irmãos, trazendo a sua adoração junto com seus irmãos. Foi isso que Deus fez. Isso significa invocar a Deus. Com Enos, filho de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. Com Enos, filho de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor Yahvé, ou Javé, como é no Antigo Testamento. Então nós temos aqui, invocar a Deus determinou uma clara distinção entre os homens. Faz uma distinção muito grande, invocar a Deus, Nesse início da história humana, vemos claramente essa distinção na atitude de Caim e Abel, os dois adoradores, como eu falei para vocês. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, a essa altura da sociedade humana havia alcançado um novo estágio do progresso do mal, ultrapassando os limites da tolerância de Deus. Tá? Então, capítulo 6 de Gênesis fala dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Tá? Então, a interpretação dos filhos de Deus aqui são aqueles que invocavam o nome do Senhor, são aqueles que, como da geração de Abel, seguiu. Mas as filhas dos homens eram da geração de Caim, que não queria mais saber de Deus. Então se misturaram, tanto faz. Tá? E Deus fala assim para verdadeiros adoradores, quando você vai estabelecer uma relação de casamento com uma pessoa, uma relação que vai realmente duradoura, então você deve procurar alguém que ande com Deus também, que seja adorador de Deus também, que seja crente. Você não deve se associar com o mal. Então muitos na igreja têm que falar, eu vou trazer essa pessoa para o Senhor. Tem alguns casos sim, que pessoas trouxeram, aconteceu isso, mas isso é exceção, não é regra. Deus quer que você seja um adorador. E quando você tem um princípio assim, de um casamento, procurar alguém, procure alguém que ame o Senhor.
Procure alguém que ande com o Senhor. Procure alguém que é um adorador de Jesus Cristo, um adorador de Deus. Então, aqui não. Aqui eles começaram a se misturar. Ah, não, pastor, eu vou trazer essa pessoa. Eu vou trazer essa pessoa a Cristo. Conheço também muitos casos que eles se casaram com esse sentimento, com essa oração, e ela nunca mais, ou ele nunca mais veio à igreja. Porque o marido, a sua esposa, proibiu dela vir à igreja. Até o casamento, Até o casamento tudo bem, os dois vinham. Mas depois do casamento, falou assim, agora quem manda aqui sou eu. Senão a gente não vai mais na igreja. Tá? Então, não se coloque em julgo desigual com os incrédulos. Não se coloque em julgo desigual com os incrédulos. A palavra de Deus é muito clara a esse respeito. Mas nós queremos provar, não, nós somos, temos mais... eu posso, eu sei que posso, Então, muita gente cai, acaba caindo, porque os princípios, a palavra de Deus, ela não é obedecida como Deus fala. Por isso o homem deixa pai e mãe e vai unir-se à sua mulher e os dois tornar-se uma só carne. Quando Deus ele faz o princípio do casamento, ele é muito claro. Ele é muito claro. Tá? Quando ele coloca os princípios do casamento, mas não. Hoje, casamentos, falam, nós temos que experimentar para ver se vai dar certo. O sexo rola. Tá? E falei assim, vamos ver se dá certo, vamos ver se a gente nossa relação. Então, a palavra de Deus é clara nisso. Só no casamento. Só quando a pessoa é casada que realmente Deus abençoa o relacionamento sexual. Então nós temos que a palavra de Deus, a única centelha de esperança começa com o registro de 2 últimos versículos do capítulo 4. O nascimento de Sete e a sua geração que começou a invocar o nome do Senhor. Invocar a Deus gera esperança de vida em meio ao reinado de morte. A primeira genealogia bíblica, Gênesis capítulo 5, é uma amostragem nítida e clara de que a vida do homem continuava e que Deus mantinha de pé o seu propósito quanto ao ser humano, a sua salvação. Deus não havia desistido. Tá? Então, nós vemos que o alto valor que o homem tem como sua criatura estava ligado a uma geração que estivesse amando e glorificando a Deus. Nós vemos a história da salvação da humanidade assim. Deus procura verdadeiros adoradores e através desses adoradores Deus vai escrevendo a história da salvação. E chega até nós. Porém, o ritmo de morte, a certa altura, é quebrado na vida de um dos descendentes de Sete. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ouvimos falar de Enoque. Ouvimos falar. Mas o que sabemos de Enoque? O que você diz? Me conta a história de Enoque. Quem ele era Enoque? Simplesmente que ele fala, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele foi arrebatado. Vocês querem saber a história, como é que aconteceu? Eu vou contar a história para vocês. A genealogia em Gênesis capítulo 5 é assim. Tá? Então, longevidade. Em média, as pessoas viviam até Noé em torno de 900 anos. 900 anos de idade. Até a época de Noé. Vocês estão vendo ali? Noé. 950 anos. Tá? Então o que viveu mais foi Metusalém, ou Matusalém, tá? Não é esse aqui que está aqui na geração de Caim, não. Tá? Matusalém, 969 anos ele viveu. Vivia 900 anos, em média 900 anos de idade naquela época. Tá? Então as gerações aqui na horizontal são o tempo em gerações, Nós temos então Adão, 930. Nós vemos então essas pessoas, Enos, que é aquele que aparece aqui no capítulo 4, ele viveu 905 anos. Mas no capítulo 5 aparece alguém que foi transladado, enquanto em vida ele foi levado. Esse é Enoque. Esse é Enoque. E depois disso, Deus se arrependeu de dar tanto tempo de vida, então ele diminuiu o tempo de vida.
Tá? Já José, a época de José do Egito, nós vemos que ele viveu 110 anos. 110 anos. E a palavra em Salmos fala assim que o homem vive em torno de 70, 80 anos, depois disso é canseira e enfado. Em média de vida hoje 70, 80 anos de idade. Tá? Então nós temos, a geração pode ver Abraão viveu somente 175 anos de idade. Tá? Mas a primeira geração, os primeiros, até a época de Noé, vivia em torno, em média, 900 anos de idade. Tá? Só para vocês se localizarem aqui, invocar a Deus exige uma resposta. Bem no início da história da redenção, aprendemos que a invocação do nome de Deus exige uma resposta de vida santa e íntegra no mundo corrompido. Isso que eu falei de santidade. Ser santo. O que é ser santo? É ser separado para Deus. É uso exclusivo de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você foi separado para uso exclusivo de Deus. Você é santo. Você é separado por Deus. Uma pessoa que foi separada por Deus. Isso significa ser santo. Para uso exclusivo. Propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Então, existe uma resposta de vida santa e íntegra no mundo corrompido. É isso que vocês vão enfrentar, o mundo corrompido. O mundo que ele luta com todas as suas forças. Se você tiver numa empresa, há pessoas que podem tentar tirar de você o seu cargo, tirar a sua posição para ser melhor. Como foi a geração de Caim. Nós vamos encontrar isso. Mas como responder a uma vida, uma resposta da nossa vida com Deus, de uma vida santa, de pessoas que foram separados para Deus para viver para Ele. Como é que você vai viver lá fora e trazer seu culto de adoração no domingo aqui, trazendo as coisas que Deus fez na sua vida e como Deus usou você? Essa é uma geração corrompida que nós vivemos. Tá? Mas você, como filho de Deus, santo, separado por Ele, você não pode se misturar ao mundo. Você não pode ter o mesmo padrão. Nós temos o padrão de Deus. Deus nos usa como testemunhas no mundo corrompido. De que eles estão se perdendo. De que estão, como a geração de Caim, estão se perdendo. Estão fazendo coisas aí bonitas. Foi eu que fiz, Deus não tem nada a ver com isso. Minha capacidade, meu conhecimento. Mas se eles continuarem assim, e se morrerem assim, e vão nessa vida sem Deus, perdeu tudo, perdeu a vida. E nós somos testemunhas. Nós somos usados por Deus, pessoas que foram separadas para uso exclusivo de Deus. Isso é santidade. Isso é santidade. E você é essa pessoa. E Deus. Essa nova linhagem de Sete aponta para dois personagens que, de fora do comum, a fórmula de viver neste mundo, Enoque e Noé. Os dois aqui aparecem nessa linhagem de Sete aqui. Os dois aparecem, Enoque e Noé. Noé nós sabemos, Enoque nós temos somente aquele versículo, Noé nós sabemos a história. O que eles fizeram de tão diferente? A palavra de Deus diz, eles apenas andavam com Deus. Eles andavam com Deus. Não andou com Deus, andavam com Deus. Todos os dias andavam com Deus. Deus está andando com você? Deus vai à tua frente, como falamos hoje na oração. Deus já tem providenciado, e você que está indo na frente, fala, Deus, vem atrás. Eu fiz isso muito no começo do meu ministério. Eu queria fazer tanto. Eu saía do seminário, eu achava que sabia de tudo. Agora, que Deus vai me dar capacidade. Deus me chamou, eu larguei faculdade, larguei tudo para obedecer a palavra de Deus. E eu estou lá no primeiro ministério, correndo para tudo quanto é lado, fazendo de tudo. Pregando como nunca tinha pregado. Eu nunca tinha pregado. E eu estava pregando todo domingo agora. Crianças, trabalhando com crianças, com jovens, com casais, fazendo visitas.
E eu falava assim, Deus, vem que eu estou indo. Vem que eu tenho muita coisa para fazer. Vem que eu estou indo. Depois de 4 anos, uma úlcera, eu não aguentava mais. Olhava para todos os lados e não via Deus. Deus não estava caminhando comigo. Não viu isso? Um pastor correndo para tudo quanto é lado. Deus não estava caminhando comigo. E esses homens aqui, eles apenas andavam com Deus. Eles apenas andavam com Deus. Você caminha com Deus? Ele está à sua frente? Você sente a presença dele todo dia na sua vida? Alguma coisa que nós temos que aprender nessa história que nós estamos contando hoje. Essa é a história daqueles que buscaram Deus e invocaram o seu nome. Uma geração que invocou a Deus e viveu com Ele, mesmo em meio à morte. Viveu tantos e tantos anos, viveu no capítulo 5, e morreu. Viveu tantos e tantos anos, teve filhos e filhas, e morreu. Pode ver. Você vai ver, né? Então, eu falo para você, quer um pouquinho mais conhecer essa história bíblica, leia Gênesis, a partir do capítulo 4, 5 e 6. Leia essa semana. Então ele fala assim, fulano de tal, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Sempre a morte vinha, tá? E teve um que fala assim, viveu Enoque 365 anos e não foi encontrado mais. Por quê? Porque esses homens, Enoque como Noé, andavam com Deus. Simplesmente isso. Eles andavam com Deus. E Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Ele quebra o refrão da morte. Assim como Jesus, Ele quebrou o refrão da morte da sua vida. Quando você aceitou como Senhor e Salvador, você foi transladado. Você foi levado para o céu para receber vida eterna. Deus, através de Jesus Cristo, quebrou o refrão da morte na sua vida, se você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? É isso. Para Gênesis, o Velho Testamento não tem nada a ver com o Novo, tem tudo a ver. Por isso que eu gosto muito do Velho Testamento, porque explica a história da origem. Muitas vezes nós queremos aqueles versículos, toma aqueles versículos, mas não sabem de onde que ela veio, qual foi o princípio das coisas. É assim que começa. E Deus explica tudo. Tudo que é referente à nossa salvação está aqui na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos saber está aqui. Então você tem que ter sede e fome da palavra para buscar, para entender melhor o que Deus está querendo falar com cada um de nós. Uma geração que respondeu com a vida santa, íntegra e justa no meio de um mundo corrompido. Não que eles eram certinhos, não que eles nunca pecaram. Nós vemos aqui, depois eu vou contar a história de vocês, que Deus usou pessoas que nem Abraão. Abraão era o mentiroso, Jacó o trapaceiro. Nós vamos ver que Deus vai usando essa geração de adoradores, mas pessoas que tinham pecados também. Moisés, o assassino. Deus usou. Deus usa uma geração. E por que Deus não vai usar a cada um de nós, se nós tivermos o desejo de caminhar, de andar com Deus todo dia? Deus pode mudar a nossa vida, a nossa geração, o nosso mundo, abrindo um novo caminho de esperança. Invoque a presença de Deus na sua vida. Senhor, faz tempo que eu não tenho caminhado com o Senhor. Faz tempo que eu não sinto a Tua presença, Senhor. E quero invocar a Tua presença novamente. Anda comigo, Senhor. Anda comigo. Eu quero andar contigo.
Faça essa oração na sua vida. Essa é a história, então, que nós temos no livro de Gênesis. Invocar o nome do Senhor. Invoque agora. Peça a tua presença no seu caminhar, na sua vida. Tá? Com certeza, Deus faz isso pessoalmente. Mas através de você também, outras pessoas podem vir a andar com Jesus, andar com Cristo. Deus quebrou o refrão da morte na sua vida. Você sabia disso? Deus te trouxe da morte para a vida. Você já ressuscitou com Cristo. Você sabia disso? Você já ressuscitou com Cristo? Se você já nasceu de novo, se você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele te colocou no local de culto, onde você, essa é a expressão que Deus colocou, esse é o local que Deus deu para você expressar o seu culto a Deus, a sua adoração a Deus, a adoração coletiva que Deus chamou vocês. E tem muitos aí que precisam. Tem muitos que também você pode sonhar ver pessoas aqui, esses bancos cheios, né, de pessoas que vêm trazer o seu culto a Deus, a culto coletivo a Deus aqui. Então nós temos, então, essa é a palavra que fala sobre adoração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque a Tua palavra tem poder, Senhor. Porque o Teu Espírito, Senhor, nos dá o conhecimento quando nós buscamos na Tua palavra a Tua verdade, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque essa geração de Sete, Pai, realmente eles buscaram o Senhor, ó Pai, invocaram e viveram num mundo corrompido, um mundo de morte, ó Pai. E nós também, Senhor, temos essa realidade no nosso viver diário, Pai. Mas nós pedimos agora, invocamos a presença do Senhor na nossa vida, Senhor. Para que aonde estivermos, ó Pai, o Senhor esteja caminhando conosco também. Invocamos a Tua presença quando na vida familiar, invocamos a Tua presença no trabalho, invocamos a Tua presença nos nossos estudos, ó Pai, em tudo aquilo que fazemos, Senhor. Pai, nós invocamos a Tua presença agora, Pai, porque sentimos que estamos distantes do Senhor, ó Pai. Pedimos então, Senhor, que o Senhor, Pai, caminhe conosco, assim como Enoque, assim como Noé, eles andavam com o Senhor, ó Pai, e Senhor, foi achado graça na vida deles também, Senhor. Pai, nós somos esses adoradores, ó Pai. Nós pedimos que não sejam adoradores, ó Pai, que trazem qualquer coisa ao Senhor, mas que trazem o melhor daquilo que o Senhor já tem concedido a cada um de nós também, no nosso trabalho, da nossa vida, da nossa família. Nós trazemos, ó Pai, o melhor para Ti, Senhor. E agradecemos, ó Pai, agora que vamos participar desta ceia do Senhor, desse banquete espiritual, para renovar as nossas vidas, a nossa consagração a Ti, invocar a Tua presença também, Senhor, na nossa vida. Nós, Pai, queremos participar agora da Tua ceia. Nós oramos agradecidos por isso, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor essa manhã. E queremos preparar a nossa vida à ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, nós temos essas instruções de como devemos nos preparar para a ceia do Senhor. Eu gosto daquela passagem onde Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele marcou um encontro com seus discípulos no Mar da Galileia. Só que não marcou hora. Então Pedro falou assim, Pedro que era pescador, falou para que a maioria deles, discípulos, eram pescadores: enquanto Jesus não vem, vamos pescar. E ali então nós temos, de manhã cedinho, aparece alguém sem meio no nevoeiro, na margem, e pergunta para os discípulos: vocês pescaram alguma coisa? Falam: não pegamos nada. Aí, novamente, Jesus, eles não sabiam que era Jesus,
não tinha reconhecido Jesus, mandou que jogassem as redes novamente, e aquelas redes se encheram de peixes. Encheram de peixes. Aí João falou assim, é o Senhor. E Pedro pulou na água, e deixou o resto do pessoal lá, puxando a rede, e ele foi se encontrar com Jesus. E Jesus disse que lá na margem estava esperando eles com um banquete, com peixe, com pão, esperando eles para uma refeição. Nós também chegamos cansados da nossa vida, e Deus sabe muito bem quando precisamos desse banquete espiritual. E Deus sempre providenciou isso na vida. E esse banquete espiritual que nós temos, através da ceia, realmente nos revigora novamente para andarmos com o Senhor. Então, quando Pedro percebeu que era Jesus, ele não esperou duas vezes. Ele já pulou na água e já foi se encontrar com Jesus. Eu acho interessante essa providência de Deus, que Ele separa para nós aquilo que nós precisamos. Tá? E a Santa Ceia é isso. Deus fala que é um banquete espiritual que Deus preparou para você participar. Então, todos aqueles que já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador devem participar dessa ceia, porque há uma instrução que fala assim no livro em 1 Coríntios capítulo 11. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. A palavra de Deus fala que não se participa das coisas do Senhor de qualquer jeito, como se Deus aceitasse qualquer coisa. Nós falamos sobre adoradores, e Deus fala o que é certo fazer, e Deus quer nos aceitar. Deus está pronto para nos aceitar. Então, quero convidar todos que já têm essa realidade da morte e da ressurreição de Jesus, que Deus deu a vida por você, derramou seu sangue por você, quando você já aceitou esse sacrifício de Jesus na cruz, na sua vida você já nasceu de novo. Então você é convidado nessa manhã a estar participando dessa ceia. Venha e participe da ceia. É um banquete que Deus preparou para você. Banquete espiritual. Tá? Então eu quero convidar a você, antes se preparar, antes de tomar a ceia, faça essa oração. Examine-se, pois, a si mesmo. Se tem pecado, se tem coisas que você sabe que está desagradando a Deus, faça uma oração ao Senhor. Aquilo que eu falei, oração é aquilo que você fala com Deus e que te leva à ação. Aí fala, não, eu comecei, eu vou pedir perdão, mas não faz nada a respeito. A oração só é completa quando te leva à ação. Ofensa é alguma coisa que você fez contra alguma pessoa, contra o teu irmão, tá? Se Deus, o Espírito Santo está falando com você, está te incomodando, faça a sua oração, peça perdão e vá diante dessa pessoa e peça perdão para ela. Reconcilie-se com o teu irmão e depois traga a tua oferta ao Senhor. Venha e participe da ceia do Senhor que Ele tem preparado hoje. Vamos orar? Cada um orando e se preparando para participar desta ceia. Obrigado, Senhor. Pela expressão do culto e dessa adoração que fazemos a Ti, Senhor.
aqueles que oraram, se prepararam, venham aqui à frente tomar a ceia. Eu vou convidar você a vir à frente para tomar a ceia.
Pois recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amém? Comam o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Amém? Tomem o cálice. Porque sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e também para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Pode se assentar. Vamos passar por os avisos? Bom, semana que vem um culto domingo novamente. Quarta-feira reunião de oração às 7h30 aqui. No dia 19/6, feriado Corpus Christi, quinta-feira, tem um 40º retiro de um dia da Federação do Departamento de Mulheres da Igreja Metodista Livre do Concílio Niquei. Será realizado na Igreja de Saúde, das 9 às 16 horas. Tema: Ebenezer, preservar a palavra. Filipenses 2:15. Tem uma pequena taxa de R$20 e é o dia inteiro. Se alguém se interessar, entrar em contato direto com a saúde. Isso aí. Pode falar com Kimie? Então a Kimie centraliza. Dia 19/6, certo? Tem mais algum aviso que eu me lembre? Sim. A oferta do envelope vermelho. Tem um envelope vermelho aqui. A gente ainda vai alguns dias manter esse envelope até a gente mandar o dinheiro para o Japão, né? É uma oferta específica para a compra do imóvel em Itaquefo, e as igrejas do concílio estão envolvidas em levantar esse fundo para a gente conseguir mandar o dinheiro para o Japão e comprar um prédio que está à venda lá. É o prédio onde a igreja já se encontra lá em Itaquefo, né? E surgiu essa oportunidade, o dono quer vender o imóvel e a igreja quer comprar, mas precisa levantar 25 milhões de ienes, 500, 600 mil reais por aí, que em termos de Japão é um preço muito bom, né? Então as igrejas do concílio do Nikkei estão levantando dinheiro. Nós, como igreja, vamos mandar uma oferta e também vamos mandar a oferta de todo mundo que Deus tocar no coração para ofertar junto, né? Então ainda não temos uma data fixa de quando vai ser mandado,
Mas até eu juntar o dinheiro e mandar, a gente vai estar aqui ainda com o envelope vermelho. Se Deus tocar em você, né, coloque a sua oferta aqui, a gente vai saber que é especificamente para Taquevo. Eu me lembro, temos almoço hoje, todos estão convidados para almoçar. Não me lembro de mais nenhum aviso, acho que era só isso, né? Mais um? Sérgio? Ontem nós tivemos um culto memorial aqui na igreja. Foi muito bacana esse encontro, rever pessoas antigas, amigas de muito tempo. E a família Yamamoto, os filhos do senhor Hideo Yamamoto, deixou uma oferta para a igreja, né? Nós abrimos como igreja as portas para a família Yamamoto, porque o senhor Yamamoto foi uma pessoa que ajudou muito esta igreja. Como eles insistiram na oferta, né, nós decidimos fazer o seguinte: recebemos uma oferta e, em nome da família Yamamoto, nós falamos que esta igreja iria mandar como oferta para o Japão no projeto missionário, né? Eu acredito que foi a melhor opção que nós tivemos de fazer isso, né? Não receber oferta para esta igreja, mas sim de uma família para o projeto missionário no Japão, né? Eles ficaram bastante contentes com a decisão, ficaram satisfeitos e esperam também a oportunidade de encontrar outras vezes, né, para um bate-papo, confraternização, né? É isso aí. Satoshi. O pastor lembrou aqui, vocês podem vir aqui do lado, nós estamos fazendo obra na escada, né? Previsão de término era inicialmente 8 dias que o pedreiro falou que conseguia fazer. A gente achou que ia estender um pouquinho, realmente estendeu, já está quase 2 semanas. E eu acredito que mais de uma semana, talvez 2 semanas para terminar tudo. E a escada vai ser refeita, vai ser esticada um pouco mais. Então vai ficar um pouco menos alto o degrau, vai ser um pouquinho mais baixo o degrau. Acho que vai facilitar a subida, né? E a tubulação foi vista novamente, a rampa ali vai ser refeita, onde está quebrado o concreto, né? A tubulação foi examinada, tudo, não precisa trocar a tubulação. E só na saída ali que vai fazer uma caixa para sair água, né? E essa água não é pouca água. A viela que passa aqui é que vem do quarteirão inteiro, pega 4, 5 terrenos aqui e desce a água toda. Então não pode ser um cano pequeno, né? E o problema é que tinha um cano de 100 milímetros, se não me engano, né? Na ponta, estava muito pequeno e estava voltando água e entrando para dentro da escada, né? Mas graças a Deus não teve problemas maiores. A gente pensou que poderia ter problema maior, não foi tão grande. E vamos lembrar de orar durante essa semana para que Deus não permita que chova tanto como hoje. Graças a Deus, hoje é domingo, o pedreiro não está trabalhando, né? E o pedreiro é o Marcos e tem 2 ajudantes aqui. Deus abençoe eles para eles conseguirem fazer uma obra tranquila, sem acidentes, conseguirem trabalhar bem aqui. E possivelmente, assim, existe a possibilidade de a gente pedir para ele fazer outras obras, que a gente também precisa de outras reformas aqui. Então, está pedindo que vocês orem, para que Deus abençoe, e se realmente for ele a pessoa que Deus quer, que ele continue fazendo as reformas que a gente precisa. A gente precisa reformar a torre, do lado de fora, né, da torre, precisa ver o piso, que vocês veem que está uma parte já retirada, né, e outra parte que está estourando, precisa refazer o piso, e outras pequenas reformas, né. Também já podemos agradecer ao Sérgio pelo empenho que ele está tendo, dando muita dor de cabeça, sempre, qualquer obra, todo mundo sabe que dá dor de cabeça, né? Correr atrás disso, daquilo, e nessa obra o Sérgio está se empenhando bastante.
Queremos agradecer a Deus pela vida dele também. Então, amém. Vou orar para encerrar então. Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela Santa Ceia. E te louvamos porque o Senhor tem nos dado muito mais do que pedimos ou te pensamos mesmo, Pai querido, porque o Senhor é muito maior do que nós somos, ó Pai. Pai querido, te louvo pela tua palavra, Pai, porque o Senhor quer que sejamos santos a Ti e te adoremos, ó Pai, em espírito e em verdade, Pai. Te peço, Pai, que nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê, Senhor, força e vontade de andarmos contigo, Pai, todos os dias de nossas vidas. E queremos andar contigo, Pai querido. Peço que o Senhor possa abençoar o restante desse dia, o almoço que teremos agora, Pai, e abençoe a nossa semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.